fora estão fartos do sistema PS-PSD que construímos aqui durante 50 anos. Isso dá-nos imensa responsabilidade. Mas por agora, a entrevista com André Ventura, o presidente do Chega. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Vêm aí 2 dias importantes para o Chega. Em princípio, amanhã conhecemos a contagem final da imigração, depois uma segunda reunião com o Presidente da República. Neste entretanto, o senhor enviou uma proposta à AD e ao IL, ou ao PSD e ao IL, para mudar a Constituição. Tem algum tipo de resposta até o momento? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, nestes dias ainda têm sido contactos entre lideranças parlamentares, os contactos normais nesta fase, ainda não chegámos à fase de haver um entendimento sobre, ou um encontro sequer sobre revisão constitucional. De facto, amanhã é um dia importante, porque não é indiferente liderar a oposição ou não liderar a oposição. Tenho que dizer também, tudo indica ao momento em que estamos, com os dados que temos vindo a receber, que o Chega será o partido mais votado fora de Portugal. Tudo indica isso, os dados que estamos a receber até ao momento, e isso é para nós um sinal de grande orgulho e de grande responsabilidade. Significa que os portugueses que tiveram que procurar a vida lá fora estão fartos do sistema PS-PSD que construímos aqui durante 50 anos. Isso dá-nos imensa responsabilidade. Permita-me, mesmo que não seja o segundo partido mais votado, o senhor tem uma subida enorme e, portanto, é nessa circunstância é evidente, que falamos, não é? Mas isso é uma evidência e, do ponto de vista político, houve 2 partidos que, em conjunto, ditaram a queda do executivo de Luís Montenegro. A uns, os portugueses penalizaram, e bastante, a outros deram a liderança da oposição. Repito, amanhã teremos que confirmar isto, mas segundo tudo indica. E isto é um sinal claro, que querem que haja uma alternativa. E, portanto, a nossa responsabilidade aumentou muito quando deixamos de ser o terceiro partido, ou o quarto, ou o quinto, e passamos a ser o partido que deve ser a alternativa ao governo. Ou seja, que tem a responsabilidade de estar preparado para liderar um governo, caso esse momento chegue. É assim que eu interpreto os resultados, acho que é assim que o país deve interpretar os resultados e com normalidade e com naturalidade. O facto de termos um grande resultado na imigração, eu estive lá em muitos destes círculos, eu vi o descontentamento que existia com a corrupção, mesmo com a imigração. Eu hoje ouvi até aqui na SIC Notícias pessoas dizer que não compreendiam como é que os nossos imigrantes que estão lá fora votam num partido como o Chega. Votam porque sabem onde lhes levou os partidos como ao PS e ao PSD nos vários países da Europa, levaram-nos ao empobrecimento. André Ventura, mas estamos já a saltar muitos temas. Deixe-me fazer aqui uma linha de raciocínio. A questão, falo-lhe da revisão da Constituição, porque é algo que está a fazer alguma confusão a muitas pessoas, porque é que essa é a sua prioridade. Aproveitar desde logo uma maioria de direita para fazer isso. E fez uma pergunta e eu estava a falar da responsabilidade. A revisão constitucional, para quem nos vê em casa, se dissermos assim, olha, o Chega, com este resultado, o que vai fazer é uma revisão constitucional. De facto, não é a prioridade da vida das pessoas. Quer dizer, quem ganha pensões de miséria, quem ganha salários baixos, quem vive em bairros de violência, essa não é a prioridade deles. Porém, a Constituição pode fazer coisas. E eu dei um exemplo que acho que é mesmo importante em termos de revisão constitucional, porque mostra a coerência dos partidos. Eu defendi, desde que sou deputado único, portanto, estamos ainda a falar há algum tempo atrás, o Chega só tinha um deputado, que era eu. 6 anos. O que devíamos ter menos deputados na Assembleia da República. E havia muita gente que dizia assim, você só defende isso porque é só um e os outros é que vão perder muito. Pois bem, o Chega agora é, repito, segundo tudo indica, a segunda maior força do Parlamento. Nós queremos reduzir deputados, isso tem que ser feito na Constituição. Queremos reduzir deputados e eu até disse outra coisa. O Chega está disposto a reduzir os seus deputados para ter menos deputados na Assembleia da República. Mas o senhor sabe que não é isso que traz o receio de muitas pessoas. Há muitas pessoas que acham que a Constituição é, no fundo, o último garante de grandes liberdades, direitos e garantias que o Chega tomará de assalto de alguma forma. Mas pode serenar esses receios? Claro que sim, primeiro, porque sou um democrata de coração e acredito na democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós queremos reduzir deputados, acabar com esta história de que há um limite de penas, que é 25 anos, que é se eu matar a si ou a todos os que aqui estão, a minha pena é a mesma. Isto pode ser feito na Constituição. Isto é atentar contra as liberdades. Nós temos, por exemplo, prisão perpétua em 35 países da Europa. Todos eles, estes países a que me refiro, a grande maioria deles democráticos, com direitos humanos. Bom, não me parece que seja grave. Querer o crime de enriquecimento ilícito. O Tribunal Constitucional já disse várias vezes que esbarrava na Constituição. Pois bem, eu não compreendo como é que políticos e outros chegam a Lisboa sem nada e se tornam milionários ou multimilionários. Isto é atentar contra as liberdades das pessoas. A mudança que nós queremos fazer na Constituição é uma mudança para permitir que a Constituição deixe de ser a casa dos socialistas e dos comunistas que fizeram a revolução, alguns deles, e que conseguiram moldar o país à sua imagem no pós-revolução. Começando por eliminar a própria palavra, não é? Sim, porque, ouça, faz sentido estarmos a caminhar para o socialismo na Constituição?
Nós não temos nem que caminhar nem para o Chega, nem para o PSD, nem para o PS. Nós temos que caminhar para o futuro e para o desenvolvimento. Eu quero uma Constituição que permita que todos, eu, o Rodrigo, estes senhores que trabalham aqui, todos nos sintamos representados na Constituição. Isso não é querer atacar nenhuma liberdade. Isso é querer uma Constituição de liberdade. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que ter, e eu também não menti às pessoas, porque eu disse várias vezes na campanha eleitoral, que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote em mim ao engano. Que ninguém vote no Chega ao engano. Sim, queremos penas mais duras para os crimes. Sim, queremos que a corrupção entre numa nova fase de combate e seja efetivamente combatida. E que haja confisco de bens a quem desviou dinheiro. Sim, olha, vou-lhe dar um exemplo. A neutralidade ideológica da Constituição. A questão de que a educação não deve caber às escolas, no sentido do Estado, mas às famílias. Ou seja, eu quero que a Constituição o que diga é isto. Nós protegemos a vossa liberdade, os vossos direitos, nós protegemos o vosso património, a vossa propriedade, vocês sejam cidadãos livres, dinâmicos e criem um país livre e desenvolvido. No fundo é isso. Mas permita-me um atalho. A escola pública não estaria em risco contra a Ventura Primeiro-Ministro. Aliás, eu andei na escola pública. Portanto, a escola pública tem uma missão essencial, que é educar, que é permitir que aqueles que não têm tantas oportunidades o possam ter. Agora, uma coisa é defender a escola pública, outra é defender a escola pública e querer atacar a escola privada ou querer atacar os colégios. Certo. Nós o que defendemos é que escola pública e privada devem existir em harmonia e que uns não são mais do que os outros. Permita-me voltar aqui à questão da Constituição, na qual vai precisar, apesar de tudo, dos seus parceiros de direita, a quem fez o convite, até ao momento não tem resposta. Entretanto, o PS vai mudar de líder. E está visto que o novo líder do PS está a fazer uma espécie de sedução ao PSD para uma espécie de centralão, um pacto de regime, qualquer coisa, chamemos-lhe, que continua a afastar o Chega. Como é que está a ver este movimento? Vejo da mesma forma como todos veem e como viram em 50 anos. Quando ameaçados, PS e PSD juntam-se para defender o pior dos tachos, dos interesses e da corrupção. Não estou a dizer que aqui que o José Luís Carneiro ou outro se está a juntar para se proteger da corrupção, mas repare, o Partido Socialista queria ganhar as eleições, não ganhou. Agora, aparentemente, vai ficar atrás do Chega. Já está com medo de perder lugares, aparentemente, que eu não ia discutir, de distribuição no Estado, nas secretas, no Tribunal, etc. Eu vou dizer uma coisa, eu preocupo-me zero com isso. Nós queremos mudar a vida das pessoas e, por isso, quando eu olho para estes acordos de bastidores e vejo o medo do PS e do PSD de que o Chega lá possa chegar e, portanto, mais vale bloquear, eu digo-lhes isto. Olhem para os votos dos nossos imigrantes. Percebam porque é que as pessoas que estão a sair de Portugal e se conseguem distanciar um bocadinho deste ambiente tóxico, dizem, eu quero uma mudança no meu país, eu quero que o Chega possa ter a oportunidade de governar. E o que vejo, infelizmente, é que o PS não aprendeu nada. Vai mudar de líder, mas já está preocupado em garantir que as nomeações para determinados lugares terão acordo de PS e PSD. Eu vou-lhes dizer aqui uma coisa que ficará para o futuro. Façam os acordos que quiserem, distribuam os lugares que quiserem. Eu estou preocupado em transformar o país, em dar dignidade às pessoas. Eu não quero saber de lugares. Eu quero saber de mudar a vida das pessoas. Por isso, querem fazer acordos escondidos, querem fazer acordos de bastidores, querem impedir o Chega, querem fazer muralhas, querem fazer cordões sanitários. Rodrigo, façam. Um dia esbarrarão com a vontade da população ainda maior do que viram agora. Eu ouvi aqui, se me permitir dizer isto, o Henrique Monteiro, que é uma pessoa que eu considero bastante e que acho que é intelectualmente uma pessoa bastante válida, dizer esta coisa extraordinária que é, temos que acabar com esta coisa dos acordos serem transparentes na nossa democracia. PS e PSD têm que se entender fora dos holofotes da comunicação social e do conhecimento do público, porque a transparência está-nos a levar ao abismo. Tu vê onde pessoas inteligentes, atenção, que eu considero muito, pessoas inteligentes chegam com medo do Chega. Já vale tudo, fazer tudo às escondidas. Quer dizer, só falta alguém vir à televisão e dizer assim, prendam o homem. Quer dizer, prendam-no. É a forma mais fácil de resolvermos. A sua opinião sobre este namoro entre PSD... Não é nada de novo. Aqui o PSD ainda não deu resposta. Mas dará. Que isto fique claro. Não, mas permita-me avançar. Entretanto, com o crescimento notório do Chega, o senhor não esconde a sua ambição, cada vez mais justificada, de um dia chegar a Primeiro-Ministro, de ser, de facto... Eu não quero. Mas deixe-me terminar. E, nesse sentido, há quem diga que, se isso acontecer, o Chega vai ter que ser aquele defesa que já não corta só as bolas, que tem que construir jogo. Ou seja, tem que ter uma visão construtiva do país. Claro. E o senhor anunciou que tinha um governo sombra. E eu gostaria muito que me prezasse o suficiente para me deixar aqui algumas dicas sobre esse governo sombra. São independentes, são seduzidos de outros partidos. Quem faz? Primeiro vamos por partes. O querer ser Primeiro-Ministro não é
uma ambição descontrolada. É porque eu disse na campanha... Sim, eu estou a dizer, a justificar. Eu não me interessa nada, honestamente. Eu não fico... O país não muda, infelizmente, quando chega tem mais 5 deputados, 6, 7, 8, 9, 10, porque não conseguimos quebrar o bloqueio institucional que há entre PS e PSD. O país mudará quando nós tivermos uma oportunidade de governar e uma oportunidade de concretizar um plano económico de combate à corrupção, de crescimento, de apoio ao investimento que precisamos em Portugal. Ora, quando nós amanhã, espero eu, pudermos anunciar ao país finalmente que somos os líderes da oposição, por voto, legitimamente, ninguém nos trouxe até aqui, foi os portugueses que nos trouxeram até aqui, então eu acho que um governo de sombra faz sentido para quê? Para mostrar que nós não estamos ali nem a aquecer assentos, nem a distribuir lugares, estamos a trabalhar para ser a alternativa de governo. E por isso, eu acho que é importante que um líder da oposição, que é esse trabalho que farei a partir de amanhã, construa um governo de sombra que seja de qualidade e não de cartão partidário. Por isso, sim, teremos independentes. Porquê? Porque eu entendo. Então, e quando é que nós sabemos se esse governo sombra é assim? Porque pode ser uma arma de sedução para as próximas eleições. O senhor dizer, tenho esta pessoa e tenho aquela comigo. Com certeza. E será para que sejam também escrutinados e porque eu não quero que quando as pessoas forem votar, numa próxima vez, não saibam em que é que estão a votar. Mas é porque ainda não tem ninguém ou tem um pacto de silêncio com elas? Vamos lá ver. O Chega teve mais de 1.300.000 votos, certamente, que é dos partidos. Não, mas para esse lugar específico, para esses lugares específicos. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Primeiro temos que saber se estamos ou não em segundo lugar nas eleições. E isso é importante. Não faz sentido fazer um governo de sombra em terceiro lugar. E isso é importante esperar por amanhã. Depois, com o tempo, anunciaremos isso e anunciaremos para que seja escrutinado. Porquê é que eu digo independentes? Porque o Chega não confia nos seus próprios? Não. Porque eu acho que é tempo de um Primeiro-Ministro dar mostras de que não está agarrado nem ao partido, nem aos interesses do aparelho partidário. De trazer académicos, de trazer pessoas de fora, mesmo que não sejam do Chega. Mesmo que já tenham, foi isso que eu lhe perguntei. Mesmo que já tenham criticado o Chega no passado. Sim, e há pessoas de outros partidos que podem integrar o Chega? Têm esses sinais? Porque há muitos bons sinais de muita gente que até nem votou no Chega, até há um ano atrás, e agora sabe que é a única força que pode mobilizar essa alternativa. E, portanto, alguns, até no partido, às vezes dizem, mas essa pessoa disse tão mal de ti, do Chega. Rodrigo, honestamente, não me interessa mesmo nada. Eu quero é saber se esta pessoa é boa para mudar a saúde, se é boa no caso das pensões e na reforma do sistema de pensões, se é boa na segurança social. Eu não quero saber se ele é um militante 100, 200 ou 300 do Chega. Eu quero saber se essa pessoa tem qualidade profissional, académica ou de vida, para dar, deixa-me só dizer isto, só para terminar, para dar às pessoas um governo que sintam, talvez pela primeira vez, que não é feito pelos aparelhos, pelos boys do aparelho, pelos Medinas e pelos Carneiros e por estas pessoas, mas é feito por pessoas de valor independentes, capazes de olhar o futuro. Eu percebo isso, mas eu estava à espera que me desse uma de selecionador e anunciasse os convocados e não me vai dar nenhum. Mas só não lhe vou dar por isto, Rodrigo, não é por mais nada. É porque eu acho que primeiro devo respeitar os eleitores e esperar pelos resultados de amanhã, em vez de estar a antecipar-me a resultados eleitorais. Muito bem. É preciso explicar que o Jornal da Noite, o nosso tempo é um pouco limitado, mas vai continuar na SIC Notícias já a seguir com a Nelma para esmiuçar muitas mais questões. Permita-me só mais estas duas que são importantes, porque falamos do balanço do Chega. Vêm aí duas eleições. Primeiro as autárquicas, depois as presidenciais. Quero que me responda sucintamente a isto. Nas autárquicas, a sua esperança é fazer um resultado igual, lembrando eu que as eleições autárquicas são diferentes. As pessoas normalmente votam mais em pessoas do que em ideias. As eleições são diferentes. Eu não tenho a pretensão de dizer às pessoas o que vai acontecer. Eu deixo isso para os analistas e para os comentadores, que aliás se têm enganado na maior parte dos casos. Eu deixo que as pessoas votem. Agora, temos esperança que, sobretudo depois de um resultado destes, se assista no próximo setembro, outubro, à implementação local do Chega. Porque o Chega se quer mostrar que é um partido de poder e de alternativa e não um partido nem de protesto, nem de trincheira, não lhe basta conter 30% nas eleições ou ter governo de sombra. Eu tenho a perfeita consciência disto. O meu desafio nestas eleições autárquicas, mantendo-me como líder do partido, é dizer às pessoas assim, para além de tudo isto, vamos ter bons autarcas que resolvem os vossos problemas de violência, de insegurança, de imigração, não só a nível nacional, mas perto das vossas, ao lado da vossa casa. Porquê é que eu estou tão preocupado em dar bons autarcas às pessoas? Porque eu quero que olhem para o Chega, não só como partido, digamos assim, onde ressoa
o seu ressentimento, que eu também tenho, contra o sistema político português e contra tudo o que nos trouxe até aqui, mas que vejam um partido de soluções. E por isso estas autárquicas vão ser importantes. Portanto, eu não sei que lugar vai ter o Chega nestas autárquicas, mas eu gostava que aquele mapa azul que nós vimos, infelizmente ainda com um pouco laranja, mas gostava que aquele mapa azul se mantivesse nas autárquicas e se alargasse a outros pontos do país. Olha, eu sei que estamos com pouco tempo, mas só para dizer isto. Rabo de Peixe, Açores, provavelmente a zona mais subsídio-dependente do país. Quem venceu? O Chega. Este é um repto para todos perceberem o que é que está a acontecer. Onde há mama, onde há subsídios de borla, onde há demais, as pessoas reagem. E agora é tempo de dizermos às pessoas que temos solução. Vamos cortar isto. Vamos obrigar quem recebe subsídios a trabalhar. É momento, é a hora. É isto que eu quero fazer nestas autárquicas com os nossos autarcas. Última dúvida por hoje. Nas presidenciais, para o Chega, se não é André Ventura, é quem? Vamos ver, ainda temos tempo de o ver. Eu já o disse que é menos provável agora como candidato, e é verdade, mantenho aquilo que disse aqui. O Chega tem quadros, tem pessoas. Também vamos ver quem avança, porque as presidenciais são uma candidatura pessoal. Destes dois, o Chega não apoia ninguém. E unipessoal. Vamos ver, ainda falta algum tempo até lá. Eu esperaria para ver. Eu disse uma coisa que não queria voltar atrás na minha palavra. Eu não gosto de voltar atrás na minha palavra. O candidato que o Chega a apoiar às presidenciais, se fosse André Ventura, seja André Ventura ou outro, tem que ser um nome de luta contra a corrupção, contra o sistema de interesses instalado, contra esta imigração descontrolada. E não ouvi nenhum dos dois candidatos ainda ser capaz de atacar esta imigração descontrolada, ainda não começou, e ser capaz de atacar o sistema de interesses central entre PS e PSD, que agora se vai notar ainda mais a partir da manhã. Portanto, não me diz que não apoia Gouveia Mel. Mas agora vai depender da campanha e do avanço que a campanha tenha, dos dois candidatos que até agora são conhecidos, dos únicos dois que são conhecidos. O que lhe posso dizer é que há um que não será apoiado de certeza pelo Chega, que é o candidato, que aliás foi comentador nesta casa, mas que é, na minha perspectiva, representa o pior que o sistema tem em termos de carreirismo, em termos de aparelhismo, em termos de ligação ao sistema central de interesses, que é Marcos Mendes. Esse nunca será apoiado pelo Chega enquanto eu for presidente do Chega. Quero um candidato que seja forte, independente, que esteja acima dos interesses partidários e que seja firme na luta contra a corrupção. É nessa aposta que estou focado nas presidenciais também. André Ventura, obrigado pela sua presença no Jornal da Noite. André Ventura vai continuar a entrevista já a seguir na SIC Notícias.